o que a gente tem aqui? Eu vou dividir em duas fases, mas, resumidamente, como é que funciona, basicamente, esse procedimento aí do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Primeiro, em primeiro lugar, minha gente, eu vou mostrar aqui para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir para o nosso fluxograma, vai ser, olha que lindo o fluxograma que eu montei aqui para vocês, já aparecendo aí na telinha para vocês. Eu montei um fluxograma todo arrumadinho do passo a passo, como é que vocês chegam aí no Juizado Especial Criminal, como é que vocês se procedem. E a primeira coisa, olha aqui, a primeira coisa que a gente tem é o termo circunstanciado, é o que a gente chama de TCO. É a primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente fala em crimes de menor potencial ofensivo, quando a gente fala em juizado especial criminal. Então, a primeira situação que a gente tem aqui no fluxograma é exatamente o termo circunstanciado, o famoso TCO, que está previsto lá no artigo 69 da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Então, na hora que a pessoa praticou um crime, que vai ser encaminhado para a delegacia, lá na delegacia a gente não vai ter, quase sempre a gente não vai ter inquérito policial, a gente não vai ter um registro do BO, a gente vai ter um termo circunstanciado, que é o famoso TCO, vai ser elaborado ali pelo delegado, e esse termo circunstanciado, o que significa ele aqui? É um resumão de tudo o que aconteceu, crime, tudo que aconteceu ali vai estar sendo resumido ali naquele termo circunstanciado. Lembre-se que aqui tudo o processo, o procedimento, tudo é mais célere. Então, depois que elaborou esse termo circunstanciado, vai para onde? Aí você vai para o GCRIM, para o Juizado Especial Criminal, e então vai ser marcada uma audiência preliminar, onde nesta audiência vai poder existir uma proposta de transação ou uma composição civil dos danos. Caso não consiga, a gente vai para a fase processual. Em primeiro lugar, eu fiz isso só por alto para vocês entenderem. Agora vamos começar, de fato, as fases do Juizado Especial Criminal. Eu botei por alto só para poder vocês situarem, e agora a gente inicia as fases do Juizado Especial Criminal. Quais são elas? Bem, a atuação aqui você vai perceber que ela pode ser compartilhada por fases. A primeira fase diz respeito à questão relativa mesmo à fase policial. Então, vamos começar falando dessa primeira fase que a gente tem aqui, que é a fase policial, tá bom? Já pode botar aí, fase policial. O que a gente tem aqui nessa fase policial? Gente, o que a gente vai ter nela, nessa atuação na prática? Agora vamos para a prática. Na esfera da delegacia, em regra, não teremos inquérito policial. É feito o boletim de ocorrência, é elaborado um termo circunstanciado, que foi o que eu acabei de trazer para você, que é um resumão de tudo o que aconteceu ali, trazendo o autor do fato, porque no âmbito do GCRIM a gente não fala em acusado, a gente não fala indiciado, a gente não fala réu, a gente fala autor do fato. Isso é importante. Você sempre vai se referir ao seu meliantezinho como autor do fato, ok? Porque aqui ele ainda não é indiciado, ele não é investigado, ele não é acusado. Então, você sempre vai trazer o autor do fato. E aí, como o crime aconteceu, tudo isso vai ser um resumão que vai estar nesse TCO, nesse termo circunstanciado. Em regra, a gente não tem investigação no âmbito do Juizado Especial Criminal, porque aqui o procedimento não é para ser rápido. Lembra que eu falei a vocês? Fez o termo. Quando fez o termo, faz o quê? O delegado já manda para o GCRIM, já manda para o Juizado Especial Criminal, tá bom? Então vai ser assim. Então aqui teremos de cara, como eu disse, esse termo que é o TCO. Se o TCO ele fosse feito da forma que a lei prevê, aí agora eu venho para a prática. Se ele fosse de fato feito como a lei prevê, realmente você teria um trabalho de um dia só. Porque a lei, como ela prevê essa celeridade, ela prevê que deveria estar um trabalho de um dia só mesmo, seria somente isso. Porque, em verdade, o termo circunstanciado ele deveria ser lavrado em um dia, no mesmo dia, e um dia para tudo. Um dia para ouvir a vítima, para ouvir testemunha, para ouvir o autor do fato, para ouvir todo mundo e já mandar ali para o GCRIM. E aí seu trabalho ficaria delimitado para um dia só, que seria exatamente o que a lei prevê, como deveria ser. Mas, meu irmão, vamos para a realidade, aqui é prática. Infelizmente, o que acontece? A lei não é aplicada da forma como se deve. Como assim, Pró? Então, muitas vezes você vai ter ali a questão relativa ao termo circunstanciado, que deveria ser algo mais ágil, algo mais rápido, e, consequentemente, seria algo mais barato para o cliente. Mas que, geralmente, pensando nos lugares que eu atuo, a gente, por exemplo, eu atuo em várias partes do Brasil, não atuo só aqui na Bahia.
com o nosso escritório. E aí, o que eu tenho visto muito, principalmente nas grandes cidades, que o termo circunstanciado é praticamente igual ao inquérito policial. Eu não sei se eu tenho um advogado que já está aqui comigo, ou porque eu sei que tem pessoas que já são advogados, como tem pessoas que estão ainda formando como advogado, que estão iniciando como advogado. Então, em várias cidades, em vários lugares, principalmente esses lugares que eu trago para vocês como capital mesmo, acaba que o procedimento é o mesmo procedimento utilizado para o inquérito policial. Eles fazem isso. E, gente, é tão parecido que se você não tomar cuidado, você nem repara que teve diferença de um para o outro, de tão parecido que acaba sendo, na prática mesmo. Então, presta atenção que eu vou lhe dizer aqui agora. Verifica o que já foi feito nesse termo circunstanciado. Eu estou mostrando a você a primeira fase da delegacia. Então, verifica o que foi feito naquele termo circunstanciado, porque, de repente, pode acontecer uma coisa. Por exemplo, pode acontecer de você ter ali uma situação de que, embora o nome seja termo circunstanciado, o procedimento vai ser tocado como se fosse inquérito policial. E, então, aqui você já vai começar a cobrar honorários de investigação criminal. Você já pode cobrar. Por quê? Porque no escritório, geralmente, eu não cobro um valor pelo inquérito, mas, assim, eu cobro pela investigação criminal, por essa parte da investigação criminal, seja ela um inquérito, seja ela um termo circunstanciado, é assim que eu faço. Porque, às vezes, o que parece muito simples na investigação criminal acaba te trazendo um trabalho maior do que você mesmo imaginava. Então, isso tem que estar contemplado na sua proposta de honorários. Isso é importante na hora que você for falar na prática. Outro ponto importante relacionado ainda ao termo circunstanciado, eu vou dar em exemplo. Vamos imaginar que aconteceu um crime contra a honra. E aí uma difamação, né, uma calúnia, uma injúria, as pessoas foram encaminhadas imediatamente. Para onde? Para a delegacia. Logo após, né, elas chamaram a polícia, sabe, aquela típica confusão de condomínio, sabe? Que é muito comum a gente ver nesses crimes de menor potencial ofensivo, principalmente briga de vizinhos. Então, não tem de vez em quando isso aí? Não, provavelmente tem com vocês. Um xingou o outro, chamou a polícia, acabou que a polícia chegou, levou todo mundo para a delegacia de polícia, eu já vi várias situações como essa. E aí, vamos imaginar que teve uma pessoa que só ofendeu, e a outra que só foi a ofendida, que foi a vítima. O que deve ser feito aí? Olha só, se a pessoa se obrigar a comparecer imediatamente ao juizado especial criminal, ou, o que é mais comum, ela se obrigar a comparecer na data que será oportunamente marcada uma audiência, ou seja, veja, tem duas possibilidades. Na hora que ela foi conduzida para a delegacia e você foi lá chamado, vem cá, me ajuda, fui conduzida para a delegacia, tem duas possibilidades ali. Ele vai ter que lavrar o TCO, o termo circunstanciado, e ali mesmo você fala assim, ó, libera ela aqui, que ela vai comparecer ao juizado especial criminal, ela está se comprometendo, ela vai assinar ali, a sua vítima vai assinar, se comprometendo, se obrigando a comparecer posteriormente aí no juizado especial criminal, que ele vai marcar uma audiência, que a gente chama de audiência preliminar, e essa audiência, que vai ser uma audiência de conciliação, é assim que funciona no juizado especial criminal, e ela se compromete. Ou então, você manda imediatamente ela já para o GCRIM. O mais comum é você se comprometer para posteriormente aparecer na audiência. Por quê? Porque no Brasil você não tem estrutura para levar diretamente. E, gente, eu vou dizer a vocês, não tem. O mais comum é isso mesmo, é você chegar na delegacia e aí o advogado fala, olha, ela está se comprometendo aqui a comparecer imediatamente lá no juizado especial, no momento em que marcar a audiência preliminar. Então, veja só, nesses dois casos, não tem flagrante, não tem fiança. A autoridade policial não pode prender em flagrante e também não pode arbitrar fiança nessas situações, nesses crimes de menor potencial ofensivo. Então, você vai atuar como? Fazendo com que ela assine ali um termo, se obrigando a comparecer quando ela for chamada para audiência preliminar. Pronto, já é o seu trabalho, você já conseguiu fazer. Tem um outro crime que também vai ser de menor potencial ofensivo, que é o crime de porte de drogas para consumo pessoal, que muita gente acha que não é crime, é sim, que é eu portar drogas para eu usar. Nesse caso, nesses crimes de porte de drogas para uso, a gente também não tem pena privativa de liberdade. Você vai ter ali uma situação que não tem prisão.
Então, não cabe prisão para esse tipo de crime, seja prisão cautelar, seja prisão penal. Então, é algo que para você trabalhar e observar nessas situações. Se a pessoa prendeu, peraí, essa prisão é ilegal aí. Não cabe prisão para esse tipo de crime, não. Então, é algo que você pode verificar e ver como é que você vai atuar ali, tá bom? Então, assim, olha o trabalho que você vai ter. De repente, chega lá, o cara já tomou umas e ele não quer assinar nada. Então, você já começa seu trabalho ali. Já começa a orientar. Olha, assina, evita a prisão em flagrante. Tudo isso já tem um cenário para você começar a pensar, até mesmo em cobrar uns honorários de acordo com o trabalho que você teve ali naquela circunstância. Percebam, é juizado especial criminal, fase de delegacia, que muita gente acha que não ganha nada, que não pode trabalhar. Pode sim. Vamos supor que ali você percebe que falta gente para ouvir, vai ter que esperar o laudo, vai ter que esperar a substância, pelo menos o laudo provisório. Então, você já começa a cobrar como se fosse investigação criminal. Ei, delegado, calma aí, vamos esperar o laudo aí com a substância que ele foi pego usando, vamos ver. Então, você já pode trabalhar. Lá no escritório, a gente faz isso, a gente cobra pela investigação criminal. Você não vai cobrar, entenda, você não vai cobrar pelo TCO, você não vai cobrar pelo inquérito policial, você vai cobrar pela fase de investigação criminal. Então, você não vai diferenciar inquérito policial de termo circunstanciado nesta cobrança. Claro que tem situações que são muito mais simples, isso você vai perceber lendo. E você pode, eventualmente, trazer um preço diferente, dependendo muito da condição de quem está te procurando. Isso depende muito do trabalho que você vai desenvolver. Então, isso acaba refletindo também nas questões dos seus honorários. Então, veja bem, primeira fase do GCRIM não muda muito do trabalho que você vai ter representando alguém no inquérito policial. É praticamente a mesma coisa, é parecido. Então, aquela ideia de dizer que os valores são baixos, aqui não tem por que ser baixo. É a mesma coisa que você cobraria para um acompanhamento de um inquérito policial.